pessoal, bom dia, boa semana para todo mundo. Hoje eu vim trazer um vídeo aí sobre algumas curiosidades que aconteceram lá no SBS, né? Algumas coisas que foram apresentadas e teorizar também um pouquinho em cima disso. Acho que todo mundo deve ter visto, deve ter acompanhado, né? O SBS do volume 114. Trouxe algumas informações, né, respondendo algumas perguntas dos fãs. Tinha muita pergunta, né, assim, em tom de brincadeira, né, muita coisa engraçada, mas tinha algumas bastante interessantes, né. Uma delas era sobre as Kuja, né, e o Oda acabou revelando que aqueles brincos em forma de cobra, né, são tipo como se fosse a coroa delas, né, que passa de geração em geração, né. A gente viu com a Boa Hancock, com a Gloriosa, e enfim, depois com a Shaq também. Então tem boas, é uma curiosidade, né. Não é muito relevante para a história em si, mas é uma curiosidade que engrandece o lore da história, né. Também tem curiosidades interessantes sobre os Dendemushi, né, que eles se alimentam de sobras de comida, água, adoram ficar nos jardins do barco, né, do Sunny. Quanto mais felizes eles estão, mais distante eles conseguem se comunicar, né? E, enfim, outra curiosidade também, não é muita coisa, mas acho que todo mundo tem curiosidade de saber como que funciona aquela lesmine comunicadora, né? Então, aí vem para uma curiosidade, uma pergunta que fizeram sobre, algumas perguntas que fizeram sobre o Rox, que aí já entra uma parte mais interessante, né? O navio dele é o Rox Fury, um nome bem legal. E a espada dele, né? A espada dele, cujo nome é Eclipse. E aí, né, temos muitas teorias sobre o porquê essa espada ter esse nome, o que isso pode significar no futuro, né? Levando em consideração que a espada do Rox chama Eclipse. E já existem muitas teorias sobre o ápice do poder do Barba Negra ser justamente durante um evento, né? Um evento desse, um eclipse, né? São aí informações bem interessantes, né? Visto que o nome da espada do Roger era Ace, né? O nome do filho dele. Zero criatividade também, né? Eu tenho uma espada aqui com um nome legal, vou pôr esse nome no meu filho. Porra, que ideia. Mas, né, fazer o quê? Temos aí, reforçando essa teoria, né, do eclipse do Barba Negra, né, já que o navio do Barba Negra se chama Sabre de Zebek, né, e agora temos aí o Sabre do Zebek, se chamando Eclipse, né? Inevitavelmente a gente conecta uma coisa a outra, né, o que é muito legal, tá? É muito legal, porque a gente suspeita aí que o Barba Negra ele tá tentando refazer os passos do pai dele, né? Tá tentando alianças, trazer a galera pro bando, roubar um monte de fruta poderosa, né? A gente ainda não sabe direito quais são as duas frutas que o Rox dizia que precisava para destruir o mundo, mas o Barba Negra já tem duas, tudo indica que ele vai ter uma terceira. Então, assim, vamos ver, né? Mas que é interessante essa
conexão, né? Essa ligação entre um e outro é bastante interessante. Principalmente, né, levando em consideração que é uma espada extremamente poderosa, né? Aquela espada do Rox é bem diferenciada, assim. O tipo de golpe que ele usava, tudo mais. É uma pena não foi revelado aí o grau dela. O grau de força dela, né? Só revelaram o nome. Mas, assim, o Oda tá escondendo muito essa questão das espadas, né? Por exemplo, a gente, se eu tiver enganado, me perdoe, mas até hoje, que a gente tem certeza que são de primeiro grau, né? As 12 lendárias, é só a do Barba Negra, não, perdão, a do Barba Branca, né? Aquela alabarda dele, a Kokuto no Yoru, do Mihawk, e, se eu não estou enganado, só, né? Eu acho que são. Não, a do Roger também é uma, né? Então, teoricamente, são 3, né? De 12, agora pro final da história, será que ele vai revelar isso tudo, né? Então, assim, eu acredito que essa eclipse também deve fazer parte das Saijo ou Azamono, né? As 12 lendárias, as 12 espadas de grau supremo. Mas aí, né, uma coisa que ainda não foi confirmada, então por enquanto é só teoria nossa. Agora, uma decepção, né, são as do Chique, né, que aí saiu outra informação também, né, inclusive informação boa, bacana, né, informação que ele tá vivo, né. O Oda escreveu lá no SBS que ele tem hoje 73 anos de idade. Ou seja, Sheik Leão Dourado segue inativo, né? Eu acredito que ele deve ser um dos chefões do submundo, sabe? Tipo aquela galera que tava lá no casamento do Sanji com a Purin, no Big Mom. Ele deve ser uma galera daquele tipo ali. Só que ele não comercializa com piratas maiores, assim, igual a Big Mom e o Kaido, né? Deve ficar mais na dele, deve ter o território dele. Foi revelado que ele nasceu no país de Iano, né? Que é um país que parece com o país de Wano, só que mais brutal, mais, né, violento, talvez. Enfim, acho que o Oda inventou isso de última hora só pra colocar lá. Mas, de qualquer jeito, ficou legal. E aí, Oto e Kogarashi, as duas de espadas do Chique. Eu achei que elas seriam estariam entre as 12 lendárias, ou pelo menos entre as Meito, as 21, né? Quer dizer, as Meito. Então, assim, elas estão entre as Ryo ou as Amono, que são as 50 maiores, né? São, para quem não tá familiarizado com esses níveis, são 3 níveis. Tem as 12 lendárias, as 21 lendárias e as 50. E assim, essas espadas, o Oda não tá revelando muito ainda sobre elas. Falta muita espada ainda para ser categorizada, falta muita espada para ser colocada nesse ranking ainda. Igual a Eclipse do Rocks, por enquanto, não tem uma classificação, né? Só revelou o nome.
Então, assim, essas duas do Chique, eu achei que elas estariam mais alto. Mas elas estão aí na terceira categoria, né? As 50 maiores. Ryo Wasamono. Enfim, né? Esperava um grauzinho um pouco maior para elas. Ele é um personagem que pode vir a aparecer, né? Ainda, já que ele tá vivo. O Oda diz que não gosta de trabalhar ele na história principal, porque o poder dele é muito apelão, né? Muito difícil de trabalhar na história principal. E pra mim, assim, a última vaga que tem pra ele aparecer no mangá é como o Homem Marcado pelas Chamas. Se não for, não tem mais espaço pra ele aparecer. Não tem como. Não tem mais aonde encaixar ele nessa reta final de história. Agora não tem como mais inventar um arco pra ele ser o vilão e tudo mais. Não tem mais tempo pra isso. Depois de um ano, a gente já esperava muito que o mangá fosse dar uma acelerada, e como de fato acelerou bastante, né? De agora, esse arco de Elbaf, finalizando ele, todo mundo já tá esperando de, tipo, pegar o mar de volta pra procurar a última ilha, né? Aí agora é o Tesouro One Piece, não tem como mais parar em outra ilha pra procurar outra coisa e colocar o Chique como vilão desse arco e tudo mais. Não tem mais tempo pra isso. Então, se ele não for o Homem Marcado pelas Chamas, não tem mais espaço pra ele na história. Pelo menos é a minha visão, né? Quem discordar, quiser apresentar, né, a sua visão, fique à vontade. Mas pra mim é isso, não tem como. Eu acho que é isso aí, né? A gente... bastante questão, bastante pergunta respondida por ele lá, mas algumas em muito pouca relevância, né? Também tem a questão dele ter confirmado que quem estava na sala conversando com o Gorosei era o Shamrock e não o Shanks, né? Mas essa pergunta também é uma pergunta, assim, pouco relevante, já que o próprio mangá já tinha confirmado que era o Shamrock, né? O Shamrock diz, né, no começo do arco de Elbaf, ele diz que o irmão dele só tinha ido para Marijoa uma vez. E a gente viu essa vez, né? Ele foi garoto. Depois que ele se rebelou, saiu de lá, que ele conheceu a história do Harold e tudo mais, ele não voltou. Ele não voltou mais para lá. Então já dava para ter uma noção de que aquele ali, naquele dia, era o Shamrock, não o Shanks. Mas de qualquer forma, o Oda confirmou agora, né? Ele deu um migué lá, dizendo que esqueceu de falar que tinha que ser outro dublador, que não era o Shanks e tudo mais, mas eu duvido que seja esquecimento mesmo. Foi proposital dele, né? Mas de qualquer forma, é uma pergunta aí que agora está confirmada, apesar de que a gente já sabia mais ou menos que realmente não era o Shanks. Mas enfim, né? Então eu queria agradecer a todo mundo. Obrigado. Quem puder curtir o vídeo, eu agradeço. Quem quiser deixar seu comentário. Se eu me confundir com alguma informação aqui, peço perdão para vocês, mas tô começando nisso ainda, é um pouco difícil para mim fazer tudo ao mesmo tempo, mas estou tentando melhorar aos pouquinhos. Então, muito obrigado a todo mundo que gostou do vídeo, que tá curtindo o canal. Agradeço muito a vocês.